Há uma observação ou princípio importante de cuidado missionário que eu gostaria de compartilhar nessa fascinante relação entre Pedro e Paulo. Voltei a Jerusalém, desta vez com Barnabé. Também levei Tito. Fui em resposta a uma revelação e para uma reunião privada com líderes reconhecidos. Apresentei a eles o evangelho que prego entre os gentios. Alguns versículos depois, quando Cefas veio a Antioquia, ele costumava comer com os gentios e vivia como um gentio. Este é um resumo de Gálatas 2. Paulo foi a Jerusalém para se reunir com os líderes da igreja e compartilhar o que Deus estava fazendo por meio do seu ministério em Antioquia e outros lugares. Hoje em dia isso se chama compartilhar na igreja. Compartilhar o que Deus está fazendo no seu ministério. Onde quer que você exerça seu ministério, a igreja o recebe, os líderes falam com você, o recebem e ouvem o que você tem a dizer. E agora, como continua a escritura, Pedro visita Paulo no campo em Gálatas 11:14. É como uma visita de campo de um líder da igreja. Então Paulo veio e deu um relatório e agora preciso ver com meus próprios olhos se o que você relatava é correto e como Deus está agindo onde você ministra. Essa é realmente a lição número 1 sobre o cuidado missionário para a igreja enviadora: visitar seus obreiros. Encarregue alguém da sua igreja de visitar seus obreiros, veja com seus próprios olhos o que Pedro fez. Não apenas confirme a comissão e os envie, mas visite-os. Cronologicamente, no nosso caso específico, entre Paulo e Pedro, Pedro visitou primeiro Paulo e posteriormente o confirmou e o comissionou para a sua missão. Mas a ordem, na verdade, não importa. Trata-se de levar missionários para compartilhar na sua igreja e depois visitá-los no campo. Esse é o ponto que quero destacar hoje. O trabalho missionário é uma colaboração entre a igreja, os missionários e o seu projeto missionário. A segunda lição sobre o cuidado missionário hoje tem a ver com a atitude de aprendizado, o aprendizado cultural. A isso eu chamo ser um hóspede no mundo deles. Ser um hóspede nesse novo mundo. E para Pedro, o mundo gentil era aparentemente ser um hóspede ali. Pedro vive em Jerusalém e conhece os costumes e a cultura judaica. Talvez você só conheça os judeus cristãos e como eles realmente se comportam no dia a dia. Essa é sua zona de conforto. Uma imagem do bom cristão padronizado, o judeu cristão, por assim dizer. Normal em sua zona de conforto. Agora Pedro vai a Antioquia visitar outras culturas. Paulo e os cristãos gentios, ou seja, os cristãos incircuncisos, aqueles cristãos que não são judeus. Pedro, por sua vez, sai de sua zona de conforto e se confronta com outros cristãos que, de fato, não se encaixam no padrão do judeu cristão comum. É um desafio para ele. É sair de sua zona de conforto. E ao ler Gálatas 2, é como se Pedro dissesse: passei muito bem com Paulo, comi com meus irmãos gentios, compartilhei refeições e comunhão e me senti bem e realmente foi incrível. E eu sei que a história continua aqui, mas quero parar aqui apenas para focar nesta parte. Ao fazer visitas de campo, mergulhem na cultura. Mesmo durante suas visitas, conheça suas missões e as pessoas a quem eles servem e ministram. Que aprendizado maravilhoso para todos os envolvidos. Uma vez recebi uma visita de campo de uma pastora missionária. Ela participou de todas as minhas reuniões, conversava com toda a minha equipe e meus alunos, participe de nossos ensinamentos, seminários e viagens. Estava ocupada todos os dias, imersão na cultura, o que significa para mim ser missionário na China e o que significa para minha equipe e meus alunos trabalharem comigo. Ela saiu de sua zona de conforto ali, mas se mergulhou de forma intencional e muito profundamente nisso. E tudo isso, todas essas experiências e flores, ela levou para a sua igreja e foi apresentada à sua comunidade da igreja. Pedro, aqui presente, fez exatamente o mesmo. Ele voltou a Jerusalém e acidentalmente o que viu, servindo como os remetentes.
Igreja enviada significa visitar, significa ser um hóspede neste mundo estrangeiro e aprender verdadeiramente. Não presumam que já saibam tudo. Absorva o que Deus está fazendo, aprenda e leve isso para a sua igreja, para que eles também possam aprender e se aprimorar.